Então, dons de revelação. Esse conjunto de dons servem para a blindagem espiritual do corpo de Cristo. Blindagem, no sentido de proteção, de segurança para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, temos aqui a igreja. São imprescindíveis para o momento atual da igreja e atuam na formação profunda do salvo, principalmente no discernimento frente às heresias e erros doutrinários, que acredito que nunca houve tanto como temos em nossos dias. E em parte, alguém até já disse que as muitas heresias e erros doutrinários que são propagadas por aí são como que um chicote para aqueles que não leem a Bíblia, porque as pessoas seguem condutores cegos, como Jesus usou esse termo, seguem condutores cegos por não lerem a Bíblia. A Bíblia nunca esteve tão disponível para nós. E eu abro aqui um parêntese para as Bíblias de estudo. Nós nunca tivemos tanta fartura de Bíblias de estudo como temos hoje. Eu vendo Bíblias desde 1995. Eu vendo Bíblias e tenho uma certa familiaridade com as Bíblias de estudo, desde as primeiras que surgiram dessa nova geração, de 95 para cá, Thompson, Pentecostal e outras mais, e de lá para cá são muitas. Né? Despertaram-se um tempo atrás para ter a Bíblia de estudo para a mulher, e temos várias versões, várias edições, melhor dizendo, de várias editoras, uma riqueza. Tem Bíblia de estudo com foco para tudo que você pensar. Mas o nosso problema ainda é exatamente a leitura dessas Bíblias, a leitura desses comentários. Então é muito comum você ver uma pessoa que tem muitas Bíblias de estudo, mas pergunte se já leu uma delas de capa a capa, não o texto nós lemos, mas os comentários, as riquezas que tem ali. Então você tem muita riqueza. Nós temos muitas opções de enriquecer o nosso conhecimento para a nossa própria segurança. Mas isso dá certo trabalho. Então muitas pessoas seguem condutores cegos porque elas não querem se debruçar na palavra de Deus. E aí a gente vê tanta aberração na internet, nos vídeos por aí, que acontecem em meios e segmentos que se dizem pentecostais, e a gente vê claramente que não é, porque o Espírito de Deus ele não traz confusão. Então veja bem, esses dons de revelação aqui, eles são úteis, muito úteis para a igreja em nossos dias, como todos os demais. Mas veja bem, palavra da sabedoria, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. A palavra de sabedoria é, na verdade, uma forma sobrenatural da manifestação da sabedoria divina na vida pessoal do crente. É algo divino. É algo que vai além do que se aprende na academia ou no estudo de um comentário. É algo vindo de Deus. É um dom. E entendamos que dom, o próprio nome dom já denuncia que não é da pessoa que está usando. Dom é algo que foi dado, que foi doado, que foi ofertado de forma gratuita. E assim são os dons do Espírito. Eles foram dados a cada um para servirem à igreja, mas eles não são da pessoa para que a pessoa use em favor próprio. Então, esse dom da sabedoria, ele é exatamente divino. A sabedoria provém exatamente de Deus e pode ser adquirida através da manifestação do Espírito e ensino da palavra de Deus. No Antigo Testamento temos vários exemplos da sabedoria divina, o de Salomão que mais sobressai. Nós temos também um exemplo aqui que é colocado na nossa revista, do Concílio de Jerusalém, no capítulo 15. A igreja estava iniciando e estava a todo vapor. Os próprios discípulos inicialmente entendiam, é o que nós depreendemos do livro de Atos, principalmente no início do livro, eles entendiam que o evangelho era para os judeus. Eles, inclusive, eram judeus em sua maioria, os apóstolos. E eles, de repente, o que acontece? Os gentios ouvem a palavra e se convertem. E agora tinha um problema muito grave, porque os irmãos, os apóstolos, os discípulos, judeus, entendiam inicialmente que há os gentios que se convertiam, ainda que a graça fosse permitida para eles também, nesse caso, mas eles tinham que se circuncidar, tinham que seguir os ritos judaicos. E aí surgiu problemas, porque os gentios sequer entendiam para que serviam aqueles ritos judaicos. E aí eles se reúnem, no capítulo 15 de Atos, se reúnem para definir os rumos da igreja em relação aos gentios que estão entrando e em relação aos ritos judaicos que tinham que ser colocados para eles. E aí depois que eles discutem o assunto, vamos inclusive ver esse texto,
Atos capítulo 15. Eles se reúnem para discutir o assunto, e em certo ponto, Tiago, supostamente é o irmão de Jesus, o que escreveu a epístola, porque o irmão de João já havia morrido. Atos 15, 13. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. E aí ele vai relatar, ele vai trazer exatamente agora uma síntese da discussão. E quando nós chegamos no versículo 28, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Então nós temos aqui uma palavra de sabedoria, em que os apóstolos, os discípulos, e por fim aqui Tiago, parece-nos que dirigindo aquela assembleia, eles chegam a uma decisão que é boa para todo mundo. Eles chegam a um discernimento do que seria dali para frente em relação aos gentios e judeus. Outro exemplo é o de Marcos capítulo 12, versículo 17, quando chegam para Jesus, tentam colocá-lo numa encruzilhada sobre o tributo. E Jesus então, de forma maravilhosa, majestosa, diz: dai a César o que é de César. Quem é essa foto aqui? Essa esfinge aqui, quem é que está aqui? É César. Então dê para o César. Agora aproveite e dê também para Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Algo espontâneo, na hora, né? Como dizemos por aí, na lata daqueles que estavam querendo apertar Jesus com uma pergunta que para Jesus aquela era uma pergunta que talvez nem merecesse respostas, né? Porque estava na cara. Ele disse: mostre-me a moeda. E mostra a moeda. Pronto, a resposta estava ali mesmo. O próximo dom aqui desse grupo dos dons de revelação é a palavra de conhecimento. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Este dom, por sua vez, trata do conhecimento profundo e de origem divina. Olha que sempre nós temos aqui a origem desse conhecimento, a origem dessa palavra de sabedoria como sendo divino. Não é algo aprendido justamente numa academia. Não que isso não traga conhecimento, mas o dom de palavra de conhecimento é algo mais fino, é algo mais sublime, porque tem algo ali que vem diretamente de Deus. Palavra de conhecimento. A ciência é o conhecimento profundo ou a compreensão das coisas divinas de uma maneira sobrenatural. A palavra do conhecimento é a capacitação do crente, movido pelo Espírito, para declarar fatos que estão ocultos ou que ainda não ocorreram. Nós temos também aqui o exemplo de Pedro, quando ele confronta Ananias e logo em seguida também Safira. Pedro não sabia do que o casal tinha conversado em casa sobre a venda da sua fazenda. Pedro não sabia que eles tinham planejado dar parte da oferta e a outra parte ficar para si, mas ele discerne pelo Espírito de Deus. E quando eles chegam ali para trazer uma conversa que era meia verdade, Pedro vai e fala para eles o que está acontecendo. Primeiro para Ananias e depois para a cúmplice, a Safira. Nós sabemos que os dois morreram ali diante do Senhor, bem parecido com o caso dos dois filhos de Arão, que morreram também diante do Senhor, quando ofereceram fogo estranho. Terceiro dom desses dons de revelação: discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos. Há outro discernimento de espíritos. Na língua grega usa-se o termo diacrisis, que é traduzido como o ato ou efeito de julgar, de distinguir, verificar de modo sobrenatural a origem de uma ação, se é procedente do espírito do homem, de um espírito maligno ou do espírito de Deus. E bem interessante aqui, pode ter pelo menos 3 procedências. De repente, a procedência não é diretamente do maligno, é da própria pessoa. Isso acontece também em relação à profecia. Às vezes uma pessoa está profetizando ali, não é de Deus, mas também não é nem do diabo, é dela mesma. Às vezes ela tem a melhor das intenções, ela quer dar um conselho e vai e profetiza. Por que não dá um conselho, né? Diga: olha,
Deus não está mandando eu dizer, mas eu sinto de lhe dar esse conselho pela experiência que eu tenho. Não é? Diga que é você mesmo, assuma. Não dá para dizer que é de Deus se Deus não mandou. Até porque o conselho do crente, do cristão, dirigido pelo Espírito de Deus, na melhor das intenções, ele é bom também, ou não? É? O conselho, ele é bem-vindo. Todos nós já fomos beneficiados e somos por conselhos de pessoas que estão acima de nós, pessoas mais experientes e até mesmo de crianças. Você nunca aprendeu nada de uma criança? De vez em quando eu aprendo da minha filha, que tem 9 anos. Não é? A gente aprende. O dom de discernimento de espírito, ele vai discernir se esse espírito é de Deus, se ele é do homem, ou se está vindo do inferno mesmo. Né? De repente, aquela palavra pode estar vindo exatamente para trazer a ruína do ouvinte, da pessoa que está recepcionando ali aquela palavra. O discernimento é fundamental para reconhecer a natureza das manifestações espirituais que ocorrem em nosso meio. Reiterando que esses dons, eles são exatamente para proteger a igreja. Isso quer dizer que quando eles não estão em evidência na igreja, nesse ponto a igreja fica desprotegida. Mateus 16, 13 a 23, nós temos um episódio quando Pedro, diante dos demais discípulos, Jesus pergunta para os discípulos como que estava a opinião das pessoas, a opinião do público sobre ele, sobre o seu ministério, e pergunta: o que estão dizendo de mim? O que falam sobre mim por aí? E os discípulos disseram: olha, tem gente dizendo que é Jeremias, tem gente dizendo que tu és um dos profetas, tem gente dizendo que é até João Batista. Então começaram a dizer ali. Aí Jesus disse: e vocês? O que vocês dizem? Aí Pedro se sobressai: ah, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus discerniu na hora: Pedro, rapaz, olha só, quem te revelou isso foi Deus. Essa tua confissão veio diretamente do trono da graça. Mas logo em seguida o próprio Pedro, o mesmo Pedro, quando Jesus começa a falar sobre a sua paixão e morte, sobre o propósito da sua vinda, aí Pedro disse: não, Senhor, o que é isso? O Senhor morrer, está indo tudo bem? Não faça isso com o Senhor mesmo. Não, isso não vai acontecer. Aí Jesus vai e repreende. Quem? Repreende Satanás, que estava em Pedro. Para trás de mim, Satanás. Jesus discerniu ali que agora, olha só, de um momento para outro, uma hora Deus revelando para Pedro, e num descuido de Pedro, Satanás usando Pedro para tentar interromper a obra da redenção. Jesus teve discernimento para saber quando Pedro falara por revelação divina e quando falou sob influência maligna.